Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Horácio Ferraz, esse é o Histogel, canal de videoaulas de História e Geografia. Sejam bem-vindos, mais uma aula de História falando sobre Roma, sobre o período romano, Antiguidade Clássica. Já dando início, nós vamos falar sobre a formação, as origens, a monarquia, a república e também o Império Romano. As origens históricas da cidade de Roma, da cidade-estado romano, datam de 753 a.C. Essa cidade foi ocupada entre 2000 e 1000 a.C. por povos latinos, indo-europeus, né, uma mistura de povos que foram se fixando nessa região. E nós temos em 753 a.C. a data oficial aí da fundação dessa cidade-estado, né? Era uma cidade-estado assim como as cidades gregas, e ela vai se expandindo e vai se tornando um império, né? Dominando outras cidades, outras regiões. É uma cidade basicamente composta por camponeses e pastores, uma sociedade muito desigual, dividida por patrícios, que são os grandes proprietários de terra, por plebeus, que são os pequenos proprietários, pequenos comerciantes, e a última camada, aí, os escravos, que também já existiam por dívida ou por guerra. A monarquia é o primeiro período romano. Houveram 7 reis, e a monarquia ela vai de 753 a 509 a.C., né? Limitada pelo Senado. O Senado sempre foi uma instituição muito poderosa dentro de Roma, e em 509 a.C., os patrícios latinos expulsam a dinastia dos etruscos, que foi um povo que invadiu Roma por volta do ano 600 a.C., e os etruscos eles tiveram uma participação importante na formação cultural, na formação intelectual, tecnológica, a infraestrutura da cidade romana, por conta da drenagem dos pântanos, abertura de estradas, sistemas de esgoto, sistemas de água, mas eles foram expulsos então pelos latinos em 509 a.C., quando começa então o que nós chamamos de república, né? Ou res publica, coisa do povo, em grego, né? A República Romana é um período muito importante, vai aparecer muito no seu vestibular, vai de 509 até o ano 31 a.C. O Senado se transforma na instituição política mais poderosa de Roma. Os patrícios, né, os grandes proprietários, sempre estarão no controle das decisões, ainda que os plebeus venham conquistar alguns direitos. Nós sabemos que o poder sempre esteve nas mãos dos grandes proprietários, no caso dos patrícios, né? O Senado, controlado pelos patrícios, que seriam, né, teoricamente, representantes dos cidadãos romanos, com a maior parte das terras e o controle do exército. Então você percebe aí que os patrícios têm grande poder através do Senado. Como que se configurava essa política durante o período republicano, né? O governo basicamente contava com 2 chefes, né, 2 cônsules, que seriam aí chefes executivos, né, que eram eleitos anualmente. Além disso, nós tínhamos uma assembleia dos centúrias, né, que eram patrícios, cidadãos de posses, né, que eram basicamente vitalícios, e os conselhos, né, com controle financeiro exterior de toda a cidade, de todo o poderio romano. Então, basicamente, todo o poder nas mãos dos patrícios. Obviamente, os plebeus, que são essa classe inferior em termos socioeconômicos, né, pequenos proprietários, eles podiam ser escravizados por dívidas, e eles eram discriminados nos tribunais, ou seja, eles não conseguiam ter o mesmo poder de decisão, né, de consulta que os patrícios. E, obviamente, essas desigualdades por volta do século V a.C. vão gerar revoltas dos plebeus. Essas revoltas geram guerras civis sangrentas, né, e muita violência, mas que vão conduzir os plebeus a algumas conquistas. Por exemplo, nós temos aqui o tribuno da plebe. Os tribunos da plebe foram uma enorme conquista dos plebeus, porque agora eles poderiam eleger os seus representantes saídos, então, dos plebeus, né? Por volta de 450 a.C., foi imposta a Lei das 12 Tábuas, né? O primeiro código escrito de leis romanas. Então vejam que agora a lei não é mais controlada somente pelos patrícios, mas também é acessível aos plebeus de uma certa forma. 445 a.C., a lei Canoleia, né, que
permitia então o casamento entre plebeus e patrícios, que era proibido até então. 367 a.C., a Lei Licínia, fim da escravidão por dívidas, ninguém mais pode ser escravizado por ficar devendo algo para alguém. 287 a.C., a Lei Hortência, que é uma lei muito interessante, a lei do plebiscito, né? Tudo que a população, tudo que os cidadãos votarem em assembleia vira lei, né? Então, bem interessante porque isso tem muito a ver com os nossos dias atuais. Os generais, né, o exército romano, ele vai ganhando pouco a pouco uma importância e uma popularidade extremamente grande, né? Os generais normalmente compunham o seu exército com soldados vindos das classes inferiores, né, os plebeus, e os generais vão ganhando cada vez mais popularidade, vão ganhando cada vez mais fortuna, né, nome, crédito com a população, e em especial com os plebeus, né? Com os soldados, fidelidade dos seus soldados, etc. e tal. As comunidades de guerreiros, né, elas tinham um foco, né, muito grande na religião, que é politeísta, né? E a política através das conquistas de direitos, né? O cara acaba deixando tudo que ele tem para ir para a guerra, e quando ele volta, ele acaba percebendo que ele perdeu suas terras, ele perdeu suas posses, e isso vai desencadear uma série de revoltas aí no interior da República Romana. As conquistas romanas, elas são feitas através de alianças, então é muito importante que você grave na sua mente uma frase muito importante para entender isso, que é dividir para imperar. Ou seja, quando o exército romano conquistava uma província, conquistava uma cidade, uma região, eles dividiam parte do seu poder, né, cobravam impostos e concediam a cidadania para os derrotados. Através dessa divisão de poder e de atribuições, Roma foi expandindo o seu poderio e foi conseguindo, obviamente, controlar essas regiões através da cobrança de impostos, inserindo os soldados das regiões dominadas no exército romano, concedendo cidadania, né? E através disso Roma vai expandir o seu território, aumentando o número de escravos, aumentando as suas terras, a sua produção agrícola, o seu comércio, etc. e tal. Participação militar, a Península Itálica, né, que seria então a região que hoje compreende a Itália, ela vai atacar a região do norte da África, né, essa província fenícia chamada Cartago, criada em 814 a.C. pelos fenícios, e vão instalar uma guerra que nós chamamos de guerras púnicas. Púnicas porque os cartagineses, os fenícios de Cartago, também eram chamados de punos. As guerras púnicas aconteceram a partir do século IV a.C., né, atacando esse importante centro comercial, né, que já estava sob controle, aí, já tinha controle da Península Ibérica, de Portugal e da Espanha, e da Sicília Ocidental, de parte aí da Sicília, né? As guerras tiveram basicamente 3 batalhas, né? Tivemos então de 264 a 241 a.C. a conquista da Sicília pelos romanos. Os romanos vencem a primeira batalha. 218 a 201 a.C., Cartago, liderada pelo grande general, né, o lendário general Aníbal, eles atacam a Itália, né, no caso Roma, pelo norte, e conseguem empreender uma importante vitória contra os romanos do norte. Contudo, os romanos aproveitam que Aníbal estava com seu exército ao norte, e ele decide então atacar e derrotar Cartago. Por volta de 150 a.C., Cartago então será transformada numa província romana, e aí Roma se torna então a cidade-estado mais poderosa, né, do Mediterrâneo. Ela começa então a controlar todos os pontos comerciais, aí, todas as rotas comerciais marítimas do mar Mediterrâneo, senhora do Mediterrâneo. Vai haver, obviamente, um aumento do número de escravos, né, dos prisioneiros de guerra, um aumento, uma intensificação da concentração de terras, criando então latifúndios, né? São grandes fazendas produtoras de gêneros agrícolas com mão de obra escrava, e isso automaticamente gera um aumento da pobreza, porque os plebeus vão perder suas terras, vão se tornar basicamente miseráveis, e eles vão fugir do campo para a cidade. Vai haver então um êxodo rural. Por volta do século I, Roma já tinha aproximadamente 750 mil habitantes. Já era uma grande metrópole. Então,
tudo isso, ao mesmo tempo em que aumenta o poder dos patrícios e do Senado, e aumenta o território de Roma, aumenta também os conflitos sociais, a pobreza, as guerras civis, etc. e tal. Dois irmãos importantes aí do tribuno da plebe, né, vindos aí dos plebeus, lutaram por uma reforma agrária que não deu certo. Através do tribuno da plebe, Tibério Graco, em 163 e 133 a.C., tentaram limitar o tamanho das propriedades rurais em 4.000 metros, ou seja, tornando aí a distribuição de terras mais homogênea e menos desigual. Seria uma reforma agrária, né? Ele foi morto pelos patrícios, não conseguiu. Alguns anos depois, mais ou menos no mesmo período, né, mas um pouco depois, o seu irmão Caio Graco, por volta de 153 a 121 a.C., ele também inicia uma revolta, né, uma guerra civil, e aproximadamente 3.000 plebeus serão mortos pelo exército romano, controlado pelos patrícios. Continuando, as conquistas romanas parecem muito boas, né, para quem olha de primeira vista, mas elas geraram uma desorganização, guerras civis, revoltas de escravos, etc. e tal, e os generais vão acabar alcançando um prestígio popular muito grande, e o Senado vai aprovar um governo temporário chamado Imperium, que seria o quê? Seria uma lealdade aos generais, porque os generais tinham um certo controle, eles conseguiam pacificar as revoltas, porque eles tinham bastante lealdade dos plebeus, dos soldados, etc. e tal. Vão se formar 2 governos provisórios antes da implantação do Império em Roma. O primeiro triunvirato, foram 3 generais, cada um governando uma parte do que se estendia dentro da República Romana, liderados por Júlio César, Pompeu e Crasso, cada um numa região, né? Lembrando que Roma já tinha controle da Europa, do norte da África e de uma parte da Ásia, né, no Oriente Médio, e por aí vai. Por volta de 444 a.C., César, com grande prestígio entre os plebeus, entre a população geral, ele se autoproclama ditador perpétuo, ou seja, ele assumiria os poderes de um ditador em Roma. O Senado, obviamente os patrícios, muito incomodados com isso, acabam encurralando ele e assassinando ele em 44 a.C. O segundo triunvirato, que foi também um período curto aí de governo, liderados pelos generais Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio, sobrinho, né, de Júlio César. Em 31 a.C., após a vitória de Otávio diante de Marco Antônio e Lépido, ele acaba com os sonhos de Cleópatra, que tinha um intuito muito grande de aumentar os seus territórios no Egito para outras regiões. Ela era rainha do Egito. Ela acaba então sendo frustrada porque Otávio vence e ele vai se tornar em 31 a.C. o primeiro imperador romano, né? A palavra Otávio Augusto, né? Então Augusto significa divino, ou seja, percebe uma influência da cultura mesopotâmica, da cultura egípcia na cultura romana, que obviamente era muito influenciada pela cultura grega, né? Os deuses gregos mudaram de nome e se tornaram os deuses romanos, mas percebemos também que a cultura oriental, mesopotâmica, egípcia, ela influencia também a cultura romana. É o que nós chamaríamos aí de helenismo, né? O período helenístico, né? E por conta disso, o imperador acaba sendo aí uma representação de Deus, né? Uma representação divina, né? Terá os seus poderes aí meio que vindos de deuses, né? Isso é uma concepção dos governos antigos, né? O Senado continua existindo, os magistrados também, porém agora com poderes secundários, ou seja, eles perdem parte da sua soberania, parte do seu poder, diante do grande poder que o imperador virá a ter. O império pode ser dividido em 2 partes. O Alto Império, né, que seria de 31 até 275 depois de Cristo. Augusto, ele pega uma Roma bem simples, né, bem humilde em termos arquitetônicos, em termos de infraestrutura, urbanização, etc. E ele transforma a Roma numa cidade e, obviamente, num império extremamente sofisticado, extremamente moderno, com inúmeras construções em mármore, aquedutos levando água para todos os pontos, né, do império, arenas, né, uma rede de esgoto, portos, estradas, né? Aí vem a frase, todas as estradas levam a Roma, né? Então eles criaram uma malha
de estradas extremamente importante e havia um comércio mundial, né? Havia um comércio global, todas as regiões conhecidas do mundo, Europa, Norte da África e Ásia, estavam interconectadas por essas estradas e, obviamente, pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu, pelos mares do mundo antigo. Portos, estradas, edifícios, inúmeras construções. Para pacificar as revoltas camponesas, as revoltas escravas, Augusto vai criar uma lei chamada Pão e Circo, né? Lei do Pão e do Circo, Panis ad Circenses, que basicamente oferecia cereais gratuitos e diversão ao povo romano, como forma aí de calar a boca aí da população mais pobre, uma forma de manipular as massas e conseguir uma estabilização aí das guerras civis, dar uma acalmada aí nas fronteiras do Império. A romanidade é um conceito de mistura das culturas e costumes dos outros povos com a cultura romana. O latim, o direito romano, passa a ser imposto a todas as províncias conquistadas. Continuando, o imperador Caracalla, em 212, ele impõe o latim e o direito romano levado a todas as áreas conquistadas. Gostaria de falar um pouco sobre o cristianismo, né? Cristo vive na época do início do Império Romano, ele é crucificado, né, aos 33 anos de idade, e os seus apóstolos, os seus discípulos, vão pregar o evangelho de Cristo por todas as regiões conhecidas do Império Romano. Em 70 depois de Cristo, a região de Judá, né, que eram as 12 tribos de Israel, o povo judeu, o povo hebraico, eles são expulsos de Roma. O templo de Salomão é destruído e os judeus são expulsos. O cristianismo era visto como uma seita perigosa, né, porque os cristãos eles não adoravam o imperador e não adoravam os deuses romanos. Eles somente adoravam a Deus, o Deus da Bíblia, e Jesus. E por conta disso eles passaram a ser perseguidos. Mas mesmo com morte, com perseguição, com constantes ataques, o cristianismo foi se expandindo. Os cristãos foram pregando de casa em casa, de província em província o evangelho, né? Em especial aqui o apóstolo Paulo, que foi talvez o homem que mais evangelizou o mundo antigo da época, mas os outros discípulos também evangelizaram. E o cristianismo, mesmo sendo perseguido por 200 anos, ou até um pouco mais de 200 anos, ele vai se expandir, vai se tornar uma religião extremamente importante dentro do Império Romano, e é um dos motivos que leva ao fim do Império Romano. Vamos lá. A Pax Romana, então, seria uma paz armada, né? Uma paz, obviamente, forçada, com essa lei do pão e do circo, e, obviamente, um exército muito poderoso que vai controlar a ferro e fogo aí as populações das províncias romanas. A estabilização das fronteiras, então esse período do século II depois de Cristo é o período de auge romano, né? O Império Romano alcançou o seu esplendor, né, em termos de fronteira, em termos de economia. Roma chegou a mais de 1 milhão de habitantes e o Império Romano chegou a 44 milhões de habitantes. Então vejam que o Império Romano se tornou o maior império da antiguidade. O Coliseu, né, que significa colossal, foi construído entre 70 e 82 depois de Cristo, com capacidade para abrigar 45 mil pessoas, e era uma área de festas, uma área de eventos, uma área de esportes e esportes sangrentos, né? Gladiadores, oferendas, sacrifícios humanos, cristãos que eram mortos, enfim, uma série de barbáries, né, de esportes sangrentos, né, o que a gente compararia hoje talvez, claro, muito a grosso modo com as lutas, né, as artes marciais, o UFC, onde as pessoas pagam para ver dois homens trocando porrada até quase se matarem. Seria algo muito parecido com o que os romanos faziam. Óbvio que os romanos eram muito mais brutais e os gladiadores eram escravos, né? E as pessoas que morriam muitas vezes obviamente não gostariam de estar ali passando por aquele tipo de situação. Havia uma hierarquia social, os melhores lugares eram para os patrícios, os piores lugares eram para os plebeus, etc. e tal. África Mediterrânea, pessoal, tema da nossa próxima aula. A África Mediterrânea é dominada pelos romanos no norte, ela nunca foi completamente dominada. Os africanos eram guerreiros extremamente poderosos, tinham uma cultura, uma política, uma organização social extremamente poderosa, e a África era um berço de rotas comerciais do ouro, do sal e de infinitos outros produtos extremamente importante.
os romanos temeram por muitas vezes os povos africanos e nunca de fato conseguiram subjugar os africanos, com exceção do norte da África, que se tornou uma África romanizada, né? A África mediterrânea, como nós conhecemos. O centro e o sul, né, com caravanas nômades, intenso comércio de especiarias, nunca foi dominado. O Baixo Império começa em 275 e vai até 476, quando é totalmente dominado o Império Romano Ocidental. O Mare Nostrum significa muito bem esse período, ou seja, Roma controlava todo mundo antigo da época. O comércio mundial sob o controle de Roma, com 1 milhão de habitantes, vai haver uma estabilização das conquistas, ou seja, Roma começa a perder força, Roma começa a não conseguir mais dominar novos territórios, e vai haver uma diminuição gradativa da oferta de escravos. E aí moram os grandes problemas que o Império Romano vai ter a partir do Baixo Império. Ou seja, vai haver um elevado custo de produção que vai afetar toda a economia romana. A economia romana sofre uma perda de produção, elevando o preço dos produtos, né, uma inflação, e vai gerar uma crise geral do comércio. As moedas vão ser substituídas pelas trocas, o mercado global, o mercado mundial vai se tornar um mercado local, vai haver uma crise de abastecimento que vai gerar um monte, né, inúmeras rebeliões de escravos e de camponeses, de plebeus, etc. e tal. Tudo isso somado aos ataques de povos germânicos, vindos da região da Áustria, da Alemanha, vindos da região da Rússia, vindos da região da Mongólia, vindos da região do norte do Reino Unido, da Inglaterra. E então, como se não bastasse todas essas crises, Roma vai ser atacada por povos guerreiros extremamente poderosos. E as fronteiras já não mais tão bem abastecidas de soldados sofrerão derrotas até que em 476 Roma será completamente dominada pelos povos germânicos. Ataques de povos germânicos. Em 301, Diocleciano ele estabelece um controle de preços através de um édito, né, de um acordo, de uma lei chamada Édito de Máximo, que seria então estabilização dos preços, porque os preços estavam subindo e a população estava passando fome. Terminando essa aula, né, o último slide dessa aula, queda demográfica, a população de Roma cai de 44 para 36 milhões de habitantes. Veja que por fuga ou por morte, muito da população romana vai desaparecer. Vai haver uma fuga da cidade para o campo, né? Vai haver um processo que nós chamamos de ruralização, êxodo urbano, ou seja, fuga da cidade para o campo, porque as cidades estavam sendo atacadas, estavam sendo invadidas, e também não existiam mais alimentos na cidade, então as pessoas vão fugir da cidade indo para o campo. Processo de ruralização que vai se acentuar durante todo o período da Alta Idade Média, né? Que nós também vamos estudar nas próximas aulas. As elites, elas criaram algumas clientelas, né? Os plebeus, os escravos libertos vão se tornar clientes das elites e, não conseguindo mais administrar o Império Romano, Constantino, em 330, ele divide o Império em duas partes. Império Romano Ocidental, com capital em Roma, e Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio, que era uma cidade grega, que vai ser batizada de Constantinopla em homenagem ao Constantino, imperador. E aí o que nós temos, pessoal? Constantino cria o Édito de Milão e ele concede liberdade de culto aos cristãos. É o fim das perseguições aos cristãos. Então veja que o cristianismo se torna uma religião extremamente importante no seio do Império Romano, e Constantino, muito sábio, ele percebe a importância, a influência ideológica, política e religiosa da religião cristã, e ele oficializa então a religião cristã. Constantino no Ocidente, Licínio no Oriente, fim das perseguições religiosas, liberdade de culto aos cristãos. Surge um sistema econômico que é a base da Idade Média, que é o colonato, que é uma crise do sistema escravista. Não temos mais escravos, agora nós temos servos, né? Os servos vão trabalhar em terras dos senhores, dos patrícios, que serão chamados na Idade Média de senhores feudais. Em troca, eles vão ganhar um território, né, um manso servil, uma terra
para que eles possam produzir para eles. E essas terras também eles terão que pagar alguns impostos, ou vários impostos, para os senhores feudais. Enfraquecimento do Estado. Obviamente, sempre existiu muita corrupção no seio do Senado e no Império. Os primeiros imperadores, até existiam vários assassinatos em família por conta de desejos, sonhos de chegar ao poder. E essa corrupção também enfraquece o governo romano, que vai acabar desmoronando. Em 476, queda de Rômulo Augusto, último imperador do Império Romano Ocidental. Então, a Europa Ocidental, Roma Ocidental, cai. O Império Romano Oriental continua. Fica bem claro isso para vocês. Odoacro e Teodorico são dois chefes militares germânicos, né, chamados de bárbaros, porque não têm a cultura romana, não falam latim, não são cristãos. Eles dominam, então, implantando vários reinos germânicos no antigo Império Romano. Então fica uma frase aqui: a Europa nasce do fim do Império Romano. A mistura de povos germânicos e povos romanos vão fundir, o cristianismo vai se tornar uma religião oficial, né, a cristandade, como nós chamamos, e aí surge então o período que nós chamamos de Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Por hoje é só, eu espero que você tenha aprendido com essa aula. Se você puder e se você quiser, se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima. Valeu!